Romanos 6, a gente está entrando naquela parte do livro de Romanos, onde a gente começa a ver as implicações daquilo que Paulo veio falando. Ele falou primeiro, nos primeiros capítulos, do problema do homem, né? A questão do pecado, e aí ele começa a solução dada por Deus, da justificação pela fé. Ele veio trabalhando isso, na verdade, até o capítulo 5. Capítulo 5 foi um ponto de inflexão aí. Vamos ver se vai. Quando eu vejo minha Alameda aí, é sinal que está tudo bem, né? Mais um domingo, no nome de Jesus. Quando a gente vai ficando velho é assim, né? Quando a gente acorda de manhã, mais um dia, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Glória a Deus. Está acontecendo isso com o meu computador. Ei, pronto. Mais um domingo, em nome de Jesus. Amém? Então, Romanos 6, a partir do versículo 1, a gente vai ler até o versículo 14. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção na leitura. Eu não vou fazer aqui uma leitura dinâmica, quero fazer uma leitura pausada, porque a gente não vai voltar em todos os versículos, tá? A gente vai ver algumas coisas que Paulo quer nos trazer. Então, vamos lá. A partir do versículo 1, então, diz assim a palavra, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo Ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar a todos nós aqui e nos dar entendimento mais profundo sobre a sua palavra. Eu sei que numa leitura rápida assim, a gente pode achar, nossa, que texto estranho, né? Mas só para nos posicionar aqui, eu quero mostrar aquele quadro que a gente vem mostrando sempre. E eu fiz aqui uma correção nesse quadro. Esse ponto aí que está como a primeira parte, né? Salvação oferecida por Deus, o problema do homem, a introdução, o problema do homem, a solução que Deus deu, a justificação pela fé. E eu tinha posto essas implicações da vida por fé ainda naquele primeiro bloco. Mas no fundo ele já é a resposta do homem, como nós reagimos ao Evangelho, vamos falar assim, a tudo isso que a gente tem visto. Tá? Então nós estamos entrando, portanto, né, na resposta do homem. Começou lá nas semanas passadas com o capítulo 5, e hoje nós estamos então dando início ao capítulo 6, que tem muito a ver com isso. As implicações das coisas, por exemplo, a justificação pela fé,
a salvação pela graça com como nós vivemos a nossa fé, certo? Como nós vamos entender isso? E o tema, o título que eu estou dando para essa nossa mensagem é justamente esse: vitória sobre o pecado. Vitória sobre o pecado. Você pode ter ficado assustado, porque Paulo fala de morte ou que morremos, alguma coisa relacionada à morte, 15 vezes nesses 14 capítulos, nesses 14 versículos, né? Então, é bastante que ele fala. Mas ele vai colocar isso num contexto que vai nos ajudar no dia a dia da nossa fé. Talvez uma pergunta que possa surgir é: se Cristo pagou pelos meus pecados na cruz e eu aceitei a Cristo como meu Salvador, a vitória sobre o pecado não deveria ser automática? Crentes, digam, respondam isso, né? Essa seria muito bom se fosse assim, né? Então, deixa eu começar a responder através de uma reflexão de um grande evangelista e editor americano do século XIX, viveu lá nos anos 1800, que chamava-se Moody, Dwight Moody. Inclusive, foi um dos livros que eu herdei, um comentário bíblico do Moody, que é um dos comentários mais tradicionais, que eu herdei do pastor Tim, quando ele foi embora. Ele deixou, que estava no acervo da igreja, ele está lá em cima, inclusive. Mas é só o Novo Testamento, ele tem mais. Eu acabei comprando depois, eu tenho ele em casa. São 2 volumes bem bons, né? Então, eu vou colocar aqui, não é uma foto, né? Mas é um retrato dele aí, Dwight Moody. E ele escreveu um artigo que chamava A Batalha de Todo Cristão, e eu quero ler um pedaço aqui para nós. E ele começa dizendo assim: quando me converti, cometi este erro. Pensei que a batalha já era minha, a vitória já estava ganha, e a coroa ao meu alcance. Pensei que, como as velhas coisas já haviam passado, e todas as coisas se tornaram novas, minha velha natureza corrupta, a vida em Adão, não me causaria mais problemas. Porém, descobri, depois de servir a Cristo por alguns meses, que a conversão era apenas como alistar-se no exército, e que se eu quisesse a coroa, teria que lutar por ela. Havia uma batalha a ser travada. E Moody estava certo, existe uma batalha a ser travada por todo cristão. Amém? Eu achei muito relevante isso, para a nossa realidade, no dia a dia. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está. O João trouxe uma meditação muito legal, que tem a ver com isso que a gente está fazendo, e ele falou do sentir, e a gente vai comentar isso lá na frente, tá bom? Então, eu queria orar, pedir que o Senhor nos acompanhe nessa batalha, nessa reflexão. Pai Santo, nós queremos entregar esse momento a Ti. Esses textos de Romanos, Pai, eles são complexos, eles não são fáceis de entender. A lógica de Paulo não é a lógica ocidental, vamos falar assim, como a gente costuma escrever. Mas, Pai, que o Senhor possa nos conduzir. Espírito Santo nos dá entendimento, sabedoria, compreensão, para que a nossa vida possa ser transformada por essas verdades que Paulo traz. É esse o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Existe uma batalha que todo cristão precisa travar. Pedro fala dessa batalha lá em 1 Pedro 2,11. Ele fala: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele está falando dessa guerra. O próprio Paulo, em Coríntios, 2 Coríntios 10, 3 e 4, fala: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Esse texto eu gosto muito, já trouxe ele várias vezes. Fala: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E a Bíblia nos ajuda a entender que viver a vida cristã é sempre uma batalha. Não sei se você concorda com isso, né? No dia a dia. Eu vejo alguns rostinhos de vocês, sabendo de algumas batalhas que vocês têm,
no dia a dia, e a gente fala, realmente, a nossa vida é uma batalha. Quando você é salvo, isto é, quando você coloca a sua fé e a sua confiança em Jesus, seu espírito é regenerado, mas o seu corpo não. É interessante isso, tá? Surge daí então um conflito que vai nos acompanhar ao longo da vida, com maior ou menor grau, até o dia da nossa morte física, quando, em algum tempo depois, a gente não sabe precisar exatamente quanto, nós vamos ganhar o nosso corpo glorificado, e aí realmente o pecado não vai mais fazer parte da nossa vida. Mas até lá, queridos, a gente vai ter que conviver com isso. Mas você pode falar, mas por que essa batalha é tão dura? Por que eu perco tantas vezes a batalha no dia a dia? Por que a tentação é tão real? Como nós podemos obter a vitória sobre o pecado, que é o nosso tema de hoje, certo? Esse é o nosso tema, e Paulo vai tratar disso a partir desse capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai tratar dessas coisas. Ainda bem, não é? E lá ele vai tirar algumas conclusões mais perfeitas. Mas, por hoje, vejamos o que ele aborda nesses 14 versículos que nós lemos aí, tá bom? E que o Senhor possa nos acompanhar nessa leitura. Ele começa a partir do capítulo 1, do versículo 1, dizendo... só um minutinho, eu deixei minha água ali. Paulo começa o capítulo 6 com essa indagação, né? Que na verdade é uma antecipação dos questionamentos que ele sabia que as pessoas iam fazer a ele, pelas afirmações que ele acabou de fazer, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Por que Paulo está fazendo isso? Eu vou retornar aqui um versículo que foi mais ou menos chave na pregação do Otávio, né? Quando ele terminou com esse versículo. Na verdade tem o 21 também, mas o 20 diz assim, capítulo 5, certo? Versículo 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Eu estou colocando aqui entre parênteses as versões que para mim explicam melhor, certo? Então estão os dois textos ali, como é um versículo só. Se a gente fosse fazer isso em toda a leitura, não dava, né? Mas só em um versículo. A NVT fala, para que todos percebessem a gravidade do pecado. Para isso a lei foi dada. Para que a gente olhe o nosso procedimento, olhe a lei e fale, ai, quão longe eu estou, né? Mas onde aumentou, e eu gosto aqui da Ara, quando fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Paulo tinha acabado de afirmar isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem pecou muito, muito foi perdoado. Por isso, isso vai ser explorado muito, né? O próprio Jesus vai falar, a quem pouco perdoou, pouco ama, né? Então, Paulo vai falar isso, mas ele já antecipa um problema, porque esse problema existe até hoje. Existe uma luta muito grande aí entre calvinistas e arminianos, né? Uma das lutas é essa. Como é que você vai fazer? Se você foi salvo só pela graça, então você não precisa fazer nada, né? Foi tudo feito. Então o que nós vamos fazer? Vamos pecar mais, porque aí a graça vai ser maior. Então Paulo está respondendo já, se antecipando a esse questionamento que na verdade ele já vinha recebendo por fora, né? Então voltando aí para o versículo 1, né? Quando ele fala, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele mesmo responde, ele fala, de maneira nenhuma. O que é isso? O que é isso? Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo? Então ele traz aqui uma novidade dentro do contexto. É que nós morremos para o pecado. E ele vai trazer isso através do batismo, da figura do batismo. É que quando nós somos batizados, simbolicamente a gente está representando ali, o batismo representa uma coisa que já aconteceu no nosso coração quando nós aceitamos a Cristo. Que é quando a gente desce nas águas do batismo, é como se nós estivéssemos sendo sepultados com Jesus. E quando nós somos levantados das águas do batismo, nós somos uma nova criatura, né? Esse é o simbolismo mais bacana, mais bonito do
batismo. E Paulo usa essa figura para falar o que aconteceu na nossa vida. Só que ele está falando primeiro da morte. Né? Ok? Existe um quadro que eu mostrei várias vezes para vocês, ele não é novidade, mas ajuda a gente a pensar e ver onde nós estamos. Né? Diz que a libertação do pecado é uma ação que acontece em 3 tempos. No passado, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, o sangue de Jesus nos livra de todo o pecado, não é isso? Então nós fomos livres da culpa do pecado. Costuma-se dizer, classicamente, que no presente nós somos livres do poder do pecado, essa luta, essa batalha. Né? E no futuro, quando a gente estiver na glória, nós vamos ser livres da presença do pecado. Já não haverá mais pecado quando a gente estiver junto com Jesus. Amém? Tudo certo? Mas eu olho para esse quadro e eu tenho que considerar que, na verdade, quando Jesus paga o preço na cruz e ressuscita, ele também conquistou, ou seja, ele nos livrou do poder do pecado lá. Então, o que acontece no nosso dia a dia é uma luta. Qual é a nossa luta? É uma luta contra a influência que o pecado ainda exerce sobre nós. Estamos juntos? Concordamos com isso? Ou você já evoluiu tanto na sua santificação que o pecado já não tem peso na sua vida? Né? É isso que a gente tem que falar. Em maior ou menor grau, essa é a nossa luta contra a influência do pecado. E essa influência é bem real. Essa é a nossa batalha. De fato, Jesus, ele nos libertou da culpa. E eu diria, e do poder do pecado também. Tá? E a partir da nossa conversão, adquirimos a liberdade de discernir entre uma coisa e outra. Todavia, o grau de influência do pecado ainda exerce força sobre a nossa carne, sobre a nossa velha natureza. Ainda é muito forte e precisamos nos posicionar diariamente contra ela. Tá? É isso. E é interessante porque justamente por conhecer a nossa natureza é que Paulo vai tratar isso daqui, e eu vou tentar esmiuçar da melhor maneira possível esse ensinamento que Paulo traz. Né? Ele traz aqui alguns imperativos, e eu vou usar 3 imperativos, alguns deles, porque Paulo tem uma coisa. Outro dia eu estava ouvindo um teólogo, estava tentando explicar. E é um teólogo anabatista, ou seja, que tem uma fé um pouco distinta da nossa, né? Ele estava defendendo umas coisas lá que são meio indefensáveis, mas é sempre bom para você entender o que está. E ele fala que Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, Paulo escreve, e cada pedaço que ele mostra é como se fosse um palácio, e ele vai mostrando aquelas salas maravilhosas, né? Oh, nossa, que legal, que sala incrível. Mas ele está nessa sala, aí tem uma portinha, ele vem para cá, ele vai para lá, e ele vai mudando e a gente fica meio perdido. Mudança de endereço? Ah, entendi. Tá bom. Ok? Então ele fala, e eu queria trazer para vocês então 3 imperativos que ele traz, que são esses daqui, para que a gente possa obter a vitória sobre o pecado. Ele vai falar, primeira coisa, saiba. Segunda, assuma, que a gente vai ver que a gente poderia dizer viva, né? Aquilo que a gente sabe. E depois, não permita. E isso para você pegar para o seu dia a dia. Vamos ver isso com detalhe. O primeiro deles, ele fala, saiba e acredite no fato de que, no dia em que você creu em Cristo como seu Salvador, seu velho eu morreu com ele na cruz. A gente cantou hoje, né? Essa penúltima música que a gente cantou, está falando da experiência de João Batista, que ele fala que eu diminua e ele cresça, né? É isso que é o texto que está por trás dessa música, mas é mais ou menos aquilo que a gente deveria pensar, né? Que o meu ego desinche cada dia e que Jesus viva mais em nós. Nós vamos ver alguns exemplos disso, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Que texto fala? Vamos ver como é que Paulo aborda isso. Tem um que é mais direto, mas começando do versículo 3, ele vai falar, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Certo? Eu já falei um pouco disso. Então, a ênfase aqui, o imperativo é, saiba.
saiba que é assim, né? Saiba que todos nós fomos batizados com Cristo, que fomos batizados em sua morte. E é interessante pensar, quando você pensa um pouquinho fora da caixa, você lembra de Jesus falando, quando ele está falando com Nicodemos, ele fala, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente pode dizer, como é que eu vou nascer de novo se eu não morrer antes? Quem vai morrer? Eu, fisicamente? Não, o meu eu. O meu eu. Quando eu aceito Cristo, eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu tentei viver sem Ti, eu fiz o meu esquema de vida sem o Senhor na minha equação de vida, e eu quero hoje declarar, Senhor, eu preciso de Ti. Eu peço perdão por ter tentado viver sem Ti na minha vida, sem a Tua influência até hoje. E aí, então eu falo que eu diminua e que o Senhor cresça na minha existência, né? É mais ou menos isso que está por trás. Por isso que Jesus chegou para aquele homem religioso, Nicodemos, e falou para ele, querido, se você não murchar e você ressurgir, você não nascer de novo, você não vai ter uma nova vida e você vai viver nessa tua antiga vida. Boa, ruim, mas uma vida sem Cristo. Amém? Então, é isso que Paulo está falando aqui. Precisamos saber disso. Precisamos ter certeza disso. Que o nosso eu, e é interessante que você percebe muito, acho que já aconteceu nos teus relacionamentos. Tem aquelas pessoas que são convertidas, mas têm um amor, um apego pelo que faziam no passado, as coisas que costumavam aprontar, fala assim quase com uma paixão, né? Ama aquilo que fazia. E o que a gente aprende ao longo da vida, que a gente deve, no fundo, ir cada vez menos amar aquilo que a gente fazia antes de conhecer a Cristo, né? Porque eram coisas sem Cristo. E a gente tem coisas novas para fazer com Cristo. É disso que Paulo está falando. Amém? No versículo 6, né, é o versículo onde fica mais claro esse imperativo. Ele fala, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. É como se a gente tivesse sido crucificado com Jesus. Para que o nosso corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado, né? Paulo fala de uma forma diferente, talvez mais direta, em Gálatas. Gálatas 2:20 fala assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Poderíamos falar juntos? Fui crucificado, crucificada com Cristo? Vamos? Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe qual é o grande problema? Eu vi um pastor falando, que depois, eu ia até perguntar para a Elisa antes como é que fala o nome dele, que eu queria citar, que ele faz duas reflexões que eu vou citar aqui, mas o nome dele é Hamrick, Gary Hamrick. É um pastor americano. Eu achei muito interessante a reflexão dele, né? E ele usou uma coisa que eu precisei ver, ele fala de CPR, né? CPR, quando você tem um morto, aí você vai lá tentar ressuscitar, vai, né, soprar na boca dele, tentar ressuscitar. Ele falou, a gente não pode fazer isso com o nosso velho eu, a gente tem que deixar ele morrer. E a gente vira e mexe e está tentando lembrar. Eu gosto, ainda mais quando eu brigo, sabe? Eu tinha uma das minhas qualidades, que eu aprendi a não amar mais, eu era um briguento. E era muito difícil me encarar na briga, né? Ainda mais se fosse no argumento. De vez em quando, esse meu velho ele vem das cinzas. Então, o que ele fala? Pô, não vai tentar ressuscitar ele lá, porque a gente fica tentando ressuscitar essas coisas que a gente fazia no passado, né? Fala, deixa morrer. Alguém fala com você, alguém briga com você, vai na paz. Né? Deus te abençoe. Fica aí mortinho, Carlão.
fica aí mortinho, porque eu não vou entrar nessa de novo, né? É mais ou menos isso que está falando aqui, certo? Então eu fui crucificado. Meu Deus. Deixa o microfone lá. Do chão ele não passa, né? Ainda bem que não bateu no violão. Ok? Então, por isso, tem uma coisa que eu queria lembrar, que esse pastor falou, que eu achei muito legal, e o João mencionou ela aqui. E por que eu queria resgatar isso? Porque é uma realidade que nos aflige. Chegou um momento lá que ele falou, tem uma coisa que todo crente deveria esquecer. Isso é uma palavrinha que em português tem 5 letras. 5 letras. Esqueça. Esqueça essa palavra. Sabe qual é a palavra? Sinto. Sinto. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto que Jesus me ama, hoje eu sinto que Ele não me ama, eu sinto que eu sou salvo, eu não estou me sentindo salvo hoje, e a gente vai sentindo coisas. Isso é fruto da nossa vida, dos dias atuais, certo? Os nossos sentimentos. Como é que é o nome, o desenho Frozen, né? Que fala, eu não sei falar a frase lá. Eu sinto, porque eu sinto que é importante. Eu não me sinto, né? Tudo bem, deixa eu falar. Estou entrando numa outra seara. O que eu me sinto. Então, eu sinto hoje, eu sinto que foi perdoado. Eu não sinto que Deus me perdoou. Para com isso. Para com isso. Não fale mais. Porque pare de se apoiar nos sentimentos com relação à fé. Não suponha, saiba. Eu tinha um velho chefe que sempre me falava isso. Não suponha nada na sua vida, saiba. Eu não sei isso aqui dele. Vá pesquisar, vá ler. Neste caso nosso, vá ler aqui. Se tem uma dúvida, busca, pergunta para mim, pergunta para o pastor. E essa semana aconteceu isso, eu achei legal, né? A gente discutiu umas coisas na quinta-feira e uma pessoa na sexta falou: pastor, eu não entendi tal coisa, né? Você podia me ajudar? E a gente trocou uma figurinha sobre isso, eu achei bom. É assim. Então, com a dúvida, tem um versículo que fala disso? E eu posso ajudar vocês nisso, tá? Saiba, procura saber. Então, porque imagina que Jesus tivesse, né, nos seus ensinamentos, aquela frase que foi tão conhecida aqui no Brasil, e ele virasse então para nós e falasse assim: vocês sentirão a verdade e a verdade os libertará. Já pensou? Não, você não tem que sentir nada. Ele falou: vocês conhecerão a verdade. E é o conhecimento da verdade que os salvará, não os sentimentos. Os nossos sentimentos vêm e vão. Tem dia que a gente está bem, acordou o sol bonito, o mundo está aqui ao meu favor e tudo mais. Outro não. Imagina aquela outra frase lá de Romanos 8, 22. Sabemos que Deus age sobre todas as coisas. Imagina, sentimos que Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não. Nós sabemos, ainda que aconteça uma coisa na vida da gente ruim, e eu sei que de vez em quando acontece, nós temos que saber, nós sabemos que as coisas, Deus atua sobre todas as coisas para o nosso bem. Então eu tenho que me apoiar nessa verdade e assim viver os meus dias. Amém? É disso que trata aqui. Pelo contrário, saber é fundamental para vivermos nossa fé. 2 Timóteo 1,12 fala assim: por esta razão também sofro, mas não me vergonho, porque sei, gosto muito de Paulo falando, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Lembra disso? Isso é um hino dos antigos. Pois eu sei em quem tenho crido, né? Então, eu sei. Não é que eu sinto. Nosso sentimento é um negócio muito, né? Muito volúvel. Então, continuemos firmes. Tá bom? Vamos em frente. Então, esse foi o primeiro ponto que Paulo fala. Saibam e acreditem no fato de que no dia em que você creu em Cristo como seu Salvador, seu velho eu morreu ali. Não deixa ele ressuscitar. Não faz ressuscitação boca a boca nele. Deixa ele lá quietinho.
Deixa ele lá. Amém? O segundo ponto é assuma. Assuma. Difícil de entender aqui, mas eu estou falando. Assuma que você está, de fato, morta para o pecado, mas vivo em Cristo. Amém? Graças a Deus. Nós não estamos só mortos, nós estamos vivos na nossa nova vida. Ok? Que versículo que deixa isso claro? O versículo 11, nas Bíblias brasileiras é usado o termo considere-se, né? Fala assim, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu vou trazer a tradução da Bíblia Viva, que eu achei muito interessante. Portanto, considerem a velha natureza de vocês como se estivesse morta e surda para o pecado. Enquanto vocês, por outro lado, estão vivos para Deus, atentos a Ele, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Presta atenção no que precisa prestar atenção. Não fica prestando atenção nos seus sentimentos. Eu acordei tão tristinho hoje. Acho que eu vou ficar aqui na minha cama. O meu travesseiro vai me consolar. Não! Pula da cama. Fala, eu sei em quem tenho crido. Eu vou para a igreja se for domingo. Ou eu vou trabalhar firme. Eu vou assumir meus BOs. Porque eu não estou sozinho. Cristo está comigo. E eu tenho que crer nisso. Ainda que o meu coração diga outra coisa. O nosso coração vai de acordo com a nossa atitude. Né? Sim ou não? Aquele dia que você acorda, eu estou tão assim, o tempo está nublado. Isso me dá uma tristeza. E aí você entra numa bad. Né? Cuidado. Deus é muito maior. E Ele quer te tirar da cama. E Ele quer te dar um dia incrível. Mas vai depender de você. Amém? Versículo 4 fala assim, portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, como eu falei, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Aqui está a vida nova. Né? E é interessante que é a vida nova que Moody falava. Né? Porque essa vem lá de 2 Coríntios, essa que eu vou mostrar. Você viu que eu citei, eu não quis pôr tanto texto ali para vocês lerem, né, para não cansar vocês, alguns eu só citei. Mas isso aqui, fala 2 Coríntios 5,17, essa é importante, está grifada nas nossas Bíblias, né, que fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criatura, algumas versões, mas é nova criação. Deus fez coisa nova. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Por um lado, nós temos que assumir, ter por certo isso, que o nosso velho homem, nossa velha mulher, foi morta na hora em que descemos nas águas do batismo. Amém? Por outro lado, nós temos que viver também com a certeza de que quando a gente saiu das águas do batismo, uma nova vida está conosco. Lembrando sempre, é bom sempre fazer o parênteses, que o batismo não tem esse poder. O batismo é só uma representação daquilo que aconteceu de fato no nosso coração, na nossa vida. Amém? Tá? Por isso, Paulo fala... Você percebeu uma coisa? Vocês perceberam que Paulo, ele nunca chama... Já viu algum texto de Paulo falando de cristãos? Não, né? Paulo sempre fala, você está em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, que faz toda a diferença. Eu sou cristão, sou devoto do santo, da santa, não sei o que lá, da Quiropita lá, sei lá, né? O pessoal do Bexiga que gosta lá, né? Não sei. Tá? Não, cristão tem a ver com estar em Cristo. O resto é acessório. Tudo bem? Estamos juntos? Ok? Então, essa é a coisa. Ele sempre usará a expressão em Cristo justamente por isso. Eu queria trazer, é interessante que pensando nisso, né, dessa morte e vida, talvez esteja no lugar errado, mas lembrei de Agostinho. Eu sempre menciono, né? E Agostinho é interessante, tem muita discussão sobre Agostinho, e Agostinho é um pouco responsável, nos anos
400 mais ou menos, segunda metade dos anos 300 até do começo dos 400, pela interpretação que a gente faz hoje da justificação pela graça somente. Né? Embora ele fosse um frei, um bispo, né? Ele foi muito devasso, eu já falei essa história para vocês algumas vezes. E ele põe lá no seu livro, uma das obras mais importantes dele, Confissões. Eu acho que a obra As Duas Cidades é mais importante, Cidade dos Homens e Cidade de Deus. Né? Mas nas Confissões ele fala, e isso aqui fala, né? Agostinho confessa sobre um encontro acidental com uma ex-companheira de aventuras. Ele está saindo na rua já, todo monge, todo convertido, já na nova natureza, andando, e ele, uma ex-companheira das noitadas dele, olha lá e fala, é o Agostinho. É o Agostinho. Então começa Agostinho, ele, fingindo que não era com ele, vai caminhando, até que ela chega, Agostinho, sou eu. Aí ele vira para trás e olha e fala, é você, mas aqui não sou mais eu, mas sim Cristo em mim. Amém? Tem coisas que a gente precisa aprender isso. Cristo em mim faz a diferença. Não é o velho Carlão briguento que tem que responder. É o novo Carlos, com a nova natureza. Amém? Por isso, no versículo 5 ainda, né, nesse tema, ele fala, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Na sua vida hoje, vivemos com Cristo, mas sim, quando Ele voltar, estaremos com Ele eternamente. Amém? Então, assumamos isso. Por isso, falava, né? Assuma que você está, de fato, morta, para o pecado, mas vivo para Cristo. Amém? Mas para esses dois imperativos, para que esses dois imperativos possam ter o seu efeito, nós precisamos colocar esse terceiro em prática, que é o não permita. Não permita. O que Paulo vai falar disso? Não permita que o pecado volte a dominá-lo, mas em vez disso, dedica-se pessoalmente a todas as partes do seu corpo, completamente a Deus. Onde ele fala isso? Versículo 12, ele vai dizer assim, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não permitam. É interessante se a gente pudesse traçar aqui um paralelo, né? É como se a gente pegar na história de Adão e Eva, que a gente viu no começo do ano passado, faz um ano mais ou menos. O que fala lá? Adão fala uma coisa, Deus fala uma coisa, o diabo nega aquela coisa de alguma maneira no nosso coração, no nosso ouvido. Isso aconteceu com Eva, certo? E aí a decisão é nossa, de crer em quem? Quem vai estar no comando. Né? Se você tem uma boa memória, você vai lembrar disso daqui que eu projetei naquela época, quando a gente falou de Eva. Diz assim, o Dallas Willard, né? Ele fala, quando Satanás decidiu afastar Eva de Deus, ele não a golpeou com um taco de madeira, como porrete, né? Mas com uma ideia. Foi com a ideia de que Deus não era confiável e que ela, portanto, deveria agir por conta própria para garantir o seu próprio bem-estar. Já sentiu isso? Fala, eu sei o que a Bíblia fala, eu sei o que Jesus diz, mas a minha vida, mas a minha situação, mas o meu problema, desce daí, querido, desce daí, querida. Tua vida não é melhor nem pior do que nenhuma outra vida. E o problema que você passa hoje, outro passou ontem, ou passará amanhã. E a proposta de Deus é igual para todos nós. E a gente deve confiar nele. Como quando você recebe um convite, né, alguma coisa assim, você recebe um convite e aí você fala, eu vou orar um pouquinho sobre isso. Ou sim ou não. Vai orar um pouco sobre isso, o que você está pensando? Não, eu vou ver se é isso que Deus... Eu vou ver se Deus me confirma. Né?
A ideia vendida por Satanás, não só a Eva, é que o pecado é bom e Deus é ruim. Que ele gosta de nos atrapalhar. É como se Deus quisesse esconder de nós o que é bom. Que Deus não quer concorrência. Quer nos manter no cercadinho, longe das coisas boas do mundo. Já sentiu esse impulso? Eu acho que sim, né? Já ouviu essas vozes? Toma cuidado com isso. Tenha cuidado. Tomar cuidado também com aquele lado dos sentimentos. Eu tenho direito de ser feliz. Eu tenho direito de fazer o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso. Cuidado. Ele costuma soprar no nosso ouvido essas coisas. E a gente precisa saber que voz a gente vai ouvir. Como Jesus falou das ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Elas sabem o timbre da minha voz. Elas não vão escutar outras vozes e nem vão seguir os outros. Tá? Eu escrevi aqui, diante de cada situação como essa, sempre teremos de um lado a voz de Deus e do outro a outra voz. Vamos colocar assim. Pode ser da nossa carne. Os meus desejos. Que o inimigo usa muito bem. Mas cabe a nós decidir que voz seguiremos. Amém? E essa luta, esse conflito é constante. Bem-vindo à vida cristã. Essa é a nossa realidade. Estamos quase chegando no fim aqui. Versículo 13 fala assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Isso é muito importante quando a gente está passando por alguma tentação. Tentação. É muito fácil a gente falar, eu não consegui resistir. O pecado é poderoso. Não é mais. A influência do pecado é grande, sim, dependendo de quão forte a gente está. Se a gente está fraquinho, se a gente não tem se alimentado direito espiritualmente, fica fácil. Qualquer coisa, qualquer soprinho pode nos derrubar. Por isso é tão importante. É uma parceria. Entende isso que Paulo está falando? Isso contrasta aquela visão, que eu digo, distorcida, que alguns arminianos têm, e tudo bem, não importa, não vou definir isso aqui, que alguns cristãos têm, ainda mais os mais pentecostais e neopentecostais, sobre os mais conservadores. Por quê? Porque parece que a gente fala, não, eu não tenho ação nenhuma, tudo Deus faz, mas não. Sim, a nossa salvação dependeu de Deus, não de mim. Não adiantou as minhas obras. Mas depois, no dia a dia, com Deus, nós somos chamados a uma parceria. Amém? E é essa parceria que Paulo está falando aqui. Cabe algum lugar aqui falar, não, eu vou ficar paradinho esperando Deus agir. O Espírito Santo agir para mim. Eu vou receber o batismo, tudo vai acontecer e eu vou ficar lá só fechado. Não. Mãos à massa, mãos à obra, conflito diário, vamos para a batalha, amém? Para que a coroa seja nossa no final, é isso que Paulo está defendendo aqui. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, essa vida nova, e ofereçam os membros do corpo de vocês, todos os membros, inclusive os sexuais, certo? Que são os que são mais fáceis de escorregar. Por isso Paulo está falando dos membros aqui, todos os membros de vocês, como instrumento de justiça. Amém? E ele termina com um versículo que é muito legal, muito importante, e eu queria então tirar dele aqui a nossa última reflexão. Ele fala, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Porque o pecado pode nos... Então, aqui tem duas possibilidades. E acho que a analogia a gente pode fazer com o filho. Mas antes disso, deixa eu tentar falar um pouquinho, um caminho para entender a graça. Porque muitas vezes a gente fala muito da graça, mas o que é a graça? E alguns de vocês são novos aqui, não novos de conhecimento, a gente conhece todos vocês já há algum tempo, mas novos nos cultos, né? Nesse tema. E de vez em quando a gente passa do ponto de vista que todo mundo conhece uma coisa e de repente você não sabe. O que é a graça? O que é a graça? E eu queria trazer aqui 3 conceitos aqui.
bem rapidamente, né? Justiça, misericórdia e graça. Imagina num tribunal. Justiça é receber precisamente o que você merece, o que nós merecemos. A punição, se for o caso de um delito, ou o prêmio, no caso de uma coisa boa. Por exemplo, o salário que é justo, né? Eu trabalhei o mês inteiro, certo, Fabiano? Trabalhei o mês inteiro, ou a semana inteira, não sei qual é o regime de cada um aqui, e fala, no final do mês, no final da quinzena, está aqui o seu cheque. Isso é justo, é justiça. Se você não receber, é injustiça, já é outra coisa, certo? Mas, se você pecou, se você cometeu um delito, a justiça é pague ou seja punido por aquilo. Isso é justiça, amém? O que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que você merece, no caso da punição, certo? Ou receber menos do que você merece. Por exemplo, você tem uma dívida de 3 mil com o banco, e você tem que pagar, você vai lá, tem mais 3 mil de juros, né? Porque essas coisas, juros, sabe que é juro... Se tem uma coisa que cresce nessa vida, é juros, né? Juros é um negócio fantástico. Parece que toma vitamina todo dia, né? Cresce. Aí, de repente, você devia 3, você vai ver se está devendo 6, e aí você fala, como eu vou pagar? Aí o banco vai lá, fala, isso daqui já está na minha contabilidade, lucros e perdas e tal. Faz o seguinte, você me paga 2 em 10 parcelas de 200. Isso é misericórdia, ok? Misericórdia. Você pagou menos daquilo que você devia, ficou todo mundo contente. O que é graça? Graça é um passo além. A graça é receber o que você não merece. Um presente, portanto. Você merecia isso, mas o banqueiro chega para você, você não precisa pagar nada e ainda vou te dar um carro de brinde aqui. Certo? É mais ou menos o que Deus fez para a gente. Ele não só cobrou, ele deixou de cobrar a dívida nossa do nosso pecado, muito misericordioso, certo? Mas ele ainda nos adotou como filhos. Ele nos trouxe para dentro da sua casa, para a sua família. Isso é graça, ok? Então a gente pode dizer que graça é um favor imerecido para fazer. Tudo bem? Quando alguém te perguntar o que é graça, graça é um favor imerecido. Eu não merecia. Eu só era o Carlão briguento e mentiroso. A história da mentira você já conhece, que eu já contei tanto aqui para vocês, né? Era o Carlão briguento e misericordioso, e mentiroso. E de repente Deus, por graça, além de me perdoar as minhas mentiras e me perdoar das minhas brigas, do meu bico duro, ainda me recolhe como filho. Eu, que era órfão, passei a ser filho. Amém? E hoje eu não sou mais órfão, graças a Deus por isso. Embora meu pai fisicamente tenha falecido. Amém? Então, isso é graça. Então, por isso que tem aquele versículo que fala, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Aquele próprio pastor Gary, ele acaba trazendo uma analogia, falando, qual é o problema quando a gente tenta dominar a graça, o pecado, pela lei? Qual era o problema da lei? Sempre foi. A lei era uma coisa externa, que você olhava para ela e falava, bom, eu vou seguir, porque senão eu vou para o inferno, por exemplo, né? Convertam-se, senão você vai para o inferno, né? Muito comum. Vai mesmo, ok? Vamos combinar? Vai mesmo. Mas essa é uma abordagem. Então você fala, eu vou aceitar Cristo para não ir para o inferno. É uma coisa. Outra coisa é você falar, olha, aceite, não peque, porque Deus ama tanto você, que Ele sabe que se você continuar nesse caminho, você vai se machucar. E você vai machucar outras pessoas. Por amor eu te peço, sai dessa vida. Isso faz toda a diferença, né? E a analogia que a gente pode fazer aqui é de um pai e de uma mãe. E também não quero cometer o erro aqui de achar que de vez em quando tem lei na casa, tem algumas regras que não podem ser, como se diz, transpassadas ou desobedecidas,
e a gente não tem que ser duro. Tem que ser duro. Mas, linha geral, acho que todo pai já deu essa carteirada, e eu me lembro minha mãe me dando essa carteirada. Né? Chega assim, mãe, eu tinha uma namoradinha, eu tinha uns 14, 15 anos. Meu pai tinha recém-falecido, eu tinha 12 quando meu pai faleceu. Eu comecei a namorar uma menina que morava num outro bairro, tinha que pegar ônibus para ir lá. Certo? E aí eu chego para minha mãe de coração aberto. Mãe, eu vou sair hoje à noite. Não, amanhã à noite, sei lá, alguns dias depois, à noite. Não, você não vai. Por quê? Você vai sair? Não, é que eu comecei a namorar com a fulana e eu vou lá buscar ela na saída da escola. Não, que você não vai, porque... Mas, mãe, por que eu não vou? Por que não? E está acabado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não! Naquele dia eu não fui. Mas, na semana seguinte, eu falei para ela que eu ia estudar na casa de um amigo. E aí estudar eu pude. E eu fui buscar a menina na porta da escola do mesmo jeito. E ela nem tinha ideia de onde eu estava. Se acontecesse alguma coisa comigo, eu não sabia. Né? Esse é o caminho da lei. Você chegar para o filho e falar, faz assim porque eu estou mandando, senão... Outra coisa é falar, mãe, por que eu não posso? Porque eu te amo. E eu sei que se você fizer, você vai sofrer. Você vai se machucar. A criança pode adotar da mesma maneira, uma ou outra. Mas uma ela vai fazer, ela pode até fazer por medo, por castração, né? E vai seguir. Mas ela não vai desenvolver nela amor e nem nada por estilo. Talvez desenvolva medo. Outra coisa é para aquela mãe ou para aquele pai que chegou e fala, não faz porque eu te amo. E eu sei que isso vai ser ruim para você. Se ele obedecer, ele pode ficar até bravo na hora, porque ninguém gosta, você está com uma vontade de fazer alguma coisa, alguém vem falar para você não fazer, a gente já vê com o Theo isso, né? Certo? Mas você vai saber no teu coração que aquilo foi para bem. Esse é o convite do Evangelho. Por isso, quando essa última parte aqui fala, eu quero só repetir, né? Então, primeiro, essas três coisas, Paulo fala, saiba que se você creu, o teu velho eu está morto. Não ressuscite ele. Assuma que ele está morto, deixa ele morto. E viva a vida, a nova vida que Cristo te dá. E não permita que esse pecado que te afronta todos os dias venha à tona. Graças a Deus pela válvula que a gente tem, e eu não canso de dizer, porque existem duas coisas também que é um engano que a gente pode ter como crente. Fala assim, eu pequei, e eu falei isso outro dia, né? Mas é importante a gente repetir sempre, porque isso pode pegar o teu coração. Eu pequei, Jesus voltou, e eu fui levado, eu fui encontrado com aquele pecado. Perdi a salvação? A teologia que eu sigo, da forma que eu entendo, não. Assim como aquele ladrão da cruz, que decidiu por Jesus, foi assunto ao céu junto com ele, Jesus falou, hoje você vai estar lá. Ele não teve tempo de confessar os pecados, não teve tempo de ser batizado, nem nada. Ele foi para o céu. Amém? Nós cremos assim, porque Jesus que falou. Ok? Outra coisa é, um dia eu fui batizado e esqueci. Coloquei meu certificado de batismo numa gaveta, lá em casa, que se um dia alguém me perguntar onde está, eu nem sei onde está, nem lembro mais, e vou vivendo minha vida em pecado. Dá para entender a diferença? Em pecado. Esse provavelmente é um daqueles que Jesus, na parábola, quando ele voltar e ele encontrar com todos, a pessoa vai falar, oh Senhor, mas eu ia na igreja quase todo domingo, em seu nome eu expulsei demônios e tal. Jesus vai olhar para ele e falar, querido, eu não te conheço. Você não se deixou conhecer. Queridos, eu digo para vocês assim, é pela graça que nós chegamos a Cristo.
E é pela graça que Ele nos acolhe como família. É pela graça que nós continuamos aprendendo. Mas é por uma decisão nossa que nós vamos deixar de pecar. Amém? E se nós pecarmos, nem tudo está acabado. É isso que eu dei uma volta, fiz que nem Paulo, né? Dei uma volta. Certo? 1 João 1,9. Podemos falar de cor essa ou não? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Injustiça de quem? Nossa. Quando nós pecamos, a gente é injusto com alguém ou conosco mesmo. Mas a porta está aberta. A gente confessa e volta para Jesus. Estamos de bem com Ele de novo. E como todo pai, Ele vai falar, vem filhão, mas não peca mais. Amém? Tudo bem? Estamos juntos? A vitória é nossa. A decisão é nossa. O poder do pecado foi conquistado por Jesus na cruz. A culpa, Ele nos perdoou quando nós o convidamos para fazer parte da nossa vida, o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Mas o conflito é diário. É contínuo, não é só diário, né? Não é que só amanhã cedo que Ele vai pegar. Já me livrei de uma hoje? Não. Hoje à tarde eu posso cair. Fiquemos alertas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, humildemente queremos entrar na Tua presença. Pedindo primeiramente, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé. Nos ajuda, Pai, a assumir a verdade de que nós estamos mortos para o pecado, Senhor. O nosso velho eu foi crucificado com Jesus. E hoje, a vida que nós vivemos não é uma vida de derrotas, não é uma vida de sentimentos, de dodóis, mas é uma vida vitoriosa em Cristo. Nos ajuda, Senhor, a dar espaço de fé a cada dia. Nos ajuda, Pai, também a dizer não ao pecado, nos dizer não à tentação. Sempre seremos tentados, Senhor, porque é esse conflito. Nossa carne, nosso espírito, a alma olhando para lá e para cá, Senhor. Por isso nós precisamos desse curso que o Douglas vem ministrar entre nós aqui. Mas, Pai, te pedimos hoje que o Senhor nos dê a força sempre de quando a tentação chegue, olharmos para Ti e não para os nossos desejos pessoais. E a nossa resposta tão fácil, que sai de uma forma tão hipócrita de nós, Senhor, eu não pude resistir, cada vez menos tenha lugar no nosso coração e na nossa mente. Em nome de Jesus, nós queremos entregar, Pai, dedicar os nossos corpos a Ti. Todos os membros do nosso corpo, Senhor. Atua em nós, faz as mudanças que são necessárias. Nos transforma, Senhor, que a cada dia possamos ser mais parecidos com Jesus. Aquele que venceu não só a morte, mas Ele venceu o pecado ao viver como homem, 100% homem, e sem pecar nenhuma vez, Senhor. Isso é fantástico. Eu sei que nós não podemos querer nos comparar com Ele, mas Paulo nos diz, não vivam pecando, de maneira nenhuma deem lugar ao pecado na sua vida. Que Jesus reine, que o Espírito Santo reine, e que o novo homem que está dentro de cada um de nós vença o velho homem a cada dia. Renova as nossas misericórdias, as nossas esperanças a cada manhã, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.